Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Você já tentou saber sobre uma possível existência de Deus, partindo do pressuposto e da premissa de que você não sabe, de que nós não sabemos? Quando a gente assume essa premissa inicial, então, de não sabemos, estamos partindo de uma posição epistemologicamente honesta. Entenda comigo. A partir dela, podemos construir uma argumentação lógica, mostrando que o próprio reconhecimento da ignorância abre caminho para a existência de Deus como uma explicação mais plausível para diversas questões fundamentais. Quando dizemos que não sabemos e partimos dessa premissa, nós precisamos entender que a premissa inicial seria: não sabemos por que o universo existe, não sabemos como a vida surgiu a partir da matéria inerte, não sabemos porque as leis do universo são racionais e previsíveis, e não sabemos a origem da própria consciência, da moralidade e da lógica. Este não saber não é fraqueza, mas uma oportunidade então para investigar essas possibilidades. A questão então lógica que surge seria: diante dessas lacunas, por que a hipótese de Deus deveria ser descartada a priori? Na filosofia clássica, por exemplo, e na ciência, a busca por causas sempre foi essencial. Quando encontramos um fenômeno, buscamos a sua causa. É assim que a ciência metodológica funciona. O universo teve um começo? Existem algumas teorias, como a do Big Bang. Porém, a pergunta essencial seria: qual seria a sua causa? A vida contém informação genética complexa. Qual é a causa dessa informação? A moralidade universal parece objetiva. Beleza, mas qual é a origem desse senso moral? A lógica nos obriga a admitir que, diante dessa premissa não sabemos, existe uma possibilidade concreta de uma causa inteligente e necessária. Negar a existência de Deus simplesmente porque não sabemos seria uma falácia de exclusão, ou seja, excluir uma hipótese válida apenas por preconceito filosófico. O conceito de Deus como uma causa necessária e eterna, intencional, não apenas explica, na minha visão, o que não sabemos, mas faz de forma coerente. Explica Deus como a causa primeira, explica a origem do universo sem recorrer a causas infinitas. Deus como a fonte de ordem justifica essencialmente porque o universo segue leis racionais e matemáticas. Deus como a origem da consciência e moralidade vai oferecer diversas bases sólidas para a existência do bem, do mal e da dignidade humana. Se o não sabemos nos deixa diante de várias opções, então Deus ele deve surgir humildemente como uma hipótese mais coerente para explicar então a totalidade dessas lacunas. Se tudo no universo parece contingente, o que seria contingente? Contingente seria aquilo que poderia ou não existir. A lógica, então, nos leva a buscar algo necessário, uma realidade que não poderia deixar de existir. Esse algo necessário deve ser eterno, já que não foi causado por algo anterior. Imaterial, pois está fora do espaço-tempo. Poderoso e inteligente, capaz de organizar a complexidade do cosmos. Não saber a causa de tudo não significa hipótese alguma que não exista uma causa, pelo contrário, aponta para a existência de algo além da experiência física, o que chamamos então de Deus. Você sabia que, se a gente for partir da premissa de que nós não sabemos sobre Deus, curiosamente a posição ateísta tradicional frequentemente faz afirmações categóricas. Vamos abranger um pouquinho algumas delas. Não existe causa intencional para o universo. A vida surgiu sem propósito algum. A consciência humana é apenas um subproduto da evolução. Essas afirmações parecem dogmáticas e vão além da premissa não sabemos. Elas não apenas assumem a ignorância, mas descartam qualquer possibilidade de uma causa inteligente. A pergunta lógica a se fazer seria: por que o ateísmo pode fazer afirmações tão categóricas se, na essência, também não se sabe?